O papo de hoje foi com o Toto, ex-jogador do Flamengo, Cruzeiro, Chapecoense, entre outros times. Na carreira, muitos gols, assistências, títulos, vitórias, derrotas, e o papo ficou com certeza muito legal. Então acompanhe aí. Sim. As pessoas sempre me perguntavam isso, até quando cheguei no Flamengo a primeira vez, por que do apelido de Toto? Uns me chamavam de Totó, porque na época tinha um Totó Schillaci, que era um jogador meia esquerda que jogava no Milan, eu acho, da Itália, e era também um jogador excepcional, fora de série, só que era um Totó Schillaci, né? E ele jogava muito mais bola do que eu. Aí os caras falavam assim, pô, Totó. Eu digo, não, Totó vem lá de casa, Toto, né? Porque eu ficava titubeando em casa, pequenininho, com 4, 5 anos, aprendendo a falar, ficava pelos cantos da casa, Tô. Aí meus pais deram um apelido de Toto. E pegou na minha família, nos meus amigos, assim, até os 17, 18 anos, o apelido pegou e me chamam até hoje. E muito pouca gente me chama de Sandro, que é o meu verdadeiro nome, né? Sandro Luiz Schmidt. Então, a única pessoa que, se eu digo que me chama pelo meu nome mesmo verdadeiro, é minha mãe. Mas não tem problema com Toto? Não, é Toto, tá tudo certo. Aí eu não tenho problema nenhum. E o Totinho, já gostava de meter gol, meter as cabeceadas pra dentro? Sempre, felizmente a gente foi criado sempre no meio do futebol, né? Desde pequeno, meu pai um grande incentivador da minha carreira. Mesmo antes de pensar qualquer coisa, ele sempre sonhava em ter um filho jogador de futebol. E eu, por natureza até, também me identificava muito com o futebol, gostava muito de bola. E as coisas foram caminhando e deram certo, graças a Deus. Eu também, sempre gostei muito de jogar bola e eu gosto da 9, né? Até, inclusive, eu deixei registrado. Que legal. Adoro, é o Ronaldão, né? Sim, A 9 do Ronaldo. o fenômeno. Tive o prazer de jogar com ele. Com ele? Sim, no Cruzeiro, Mas em 92. quando ele iniciou... 92 e 93. E Eu tenho histórias com o Ronaldo fantásticas, com o fenômeno. Que louco, isso eu não Meu, sabia. cara. Eu não sabia mesmo. Ele chegou no Cruzeiro em julho de 1992, mas julho não, era bem final do ano, quase, outubro mais ou menos de 1992. Eu tinha recém saído do Flamengo e tinha sido emprestado para o Cruzeiro. E nessa época o fenômeno apareceu. Apareceu com quem? Nada mais, nada menos do que o Jairzinho, que é o furacão da Copa, talvez você não lembre, mas era o furacão da Copa de 70, o Jairzinho, um monstro do futebol, jogador do Botafogo, veio com ele abraçado assim na Toca da Raposa, chegou lá e disse assim, ó, esse aqui é o meu menino, vocês cuidem muito bem dele, né? Mas ele subiu da base? Não, ele veio de fora, veio lá do São Cristóvão, lá do Rio de Janeiro. Aí ele chegou já pro profissional do Cruzeiro, já chegou chegando. Mas ele tinha o quê, uns 16 anos. Já chegou chegando. Eu estava com 24 anos. No auge. Eu estava no auge, artilheiro do Campeonato Mineiro e tal. E aí ele chegou assim, eu digo, putz, esse moleque dentucinho assim, feinho, né? Eu digo, cara, aí deram um flat para ele morar, no mesmo flat que eu morava. E aí a gente foi fazendo amizade, porque ele não tinha carteira de motorista. E aí quem levava ele para o treino e trazia todos os dias era eu, né? 2 centroavantes, ele comigo. Então, ele treinava no time de baixo, eu treinava no time de cima, às vezes mudava, o treinador fazia opções, o Carlos Alberto Silva era o treinador da época. Aí a gente ficava assim, e à noite a gente chegava, acabava o treino, aí era 5h30, 6 horas. Vamos o quê? Vamos para casa agora? Não, vamos para casa que amanhã tem treino cedo, né? Aí, o que vamos jantar hoje? Eu digo, cara, hoje à noite aqui em casa vai ser o seguinte, 2 ovos fritos para mim, 2 ovos fritos para você, nós vamos parar na padaria, a gente compra uns 5 pãezinhos franceses, né? E um copão de Nescau desse tamanho para cada um e deu a janta para nós. É isso aí. Então, eu ia lá para a frigideira, fritava ovo, nós comia 2 ovos cada um com pão, lanchão. Outro dia de manhã, 8 horas da manhã, pegava o carro e ia para a Toca da Raposa treinar. Isso durante uns 6, 7 meses, mais ou menos. E aí depois eu fui para outro clube. Mas assim, depois que eu saí do Cruzeiro, aí ele arrebentou daí no Campeonato Brasileiro, foi vendido, foi embora. Mas depois que tudo isso aconteceu, eu esbarrei com inúmeros jogadores e inúmeras pessoas que já jogaram comigo.
Mas com o Ronaldo eu nunca encontrei ele, nem em aeroporto, em lugar nenhum, sabe? Então, mas o dia que eu encontrá-lo, com certeza ele vai lembrar dessas histórias e vai ver. Talvez ele até veja, né, essa entrevista aqui. Se ele der uma moral pra gente aí, né? Então, aí ele vai contar essa história e vai confirmar essa época aí. Quando ele era moleque, 16 anos, já dava pra ver que ele era diferenciado? Já dava pra ver. Pô, vai lá embaixo que eles estão gritando. Eles querem vir aqui? Quem? O Gabi, que tá louco pra ver o jogo? Tem ele, vai ver isso, sabe pra ele lá. Tá a chave lá? Tá ali embaixo. Espera aí. A questão ali do Ronaldo, ele já era muito diferenciado? Ou não? Já era muito diferenciado. Apesar da pouca idade, habilidade, velocidade, drible, cabeceio, ele era, lógico, era uma joia que estava sendo ainda lapidada, né? Mas já mostrava que ia ser aquele fenômeno que foi. Não adianta. Então, eu até quando voltei, a gente foi fazer uma excursão para Portugal, a gente ficou uns 30 dias em Portugal, aí jogando contra Benfica, Belenense, Sporting, Benfica, esses times lá de Portugal. E o Ronaldo foi como reserva meu na época, porque eu era artilheiro do Campeonato Mineiro e tal, ele meu reserva. E aí começou os jogos de amistosos, aí amistosos é para testar todo mundo, né? Porque tá testando e tal. Aí eu joguei o primeiro jogo, fui bem, fiz um gol, joguei o segundo, 0-0. Aí no terceiro jogo contra o Benfica, o Ronaldo no banco, aí no segundo jogo ele entrou, no intervalo do jogo. Entrou no intervalo do jogo, até o zagueiro do Benfica na época era o Moser, que era um baita de um zagueiro que jogou no Flamengo e depois foi vendido para o Benfica. Tem uma moral enorme lá. Ele entrou no meu lugar nesse jogo contra o Benfica, simplesmente eu estava sentado no banco observando aquilo assim, ele entrou e estraçalhou com o jogo, que nem diz o outro assim. Ele arrebentou, foi para cima do Moser, pedalou, caneta, meteu 2 gols, ganhamos do Benfica lá dentro, 2-0, e eu digo assim, meu, cara, eu só fiquei pensando assim, né? Eu acho que a minha batata vai assar aqui. Porque o cara era um fenômeno, né? E com 16 anos, cara, fazer o que ele já estava fazendo? Daí, jovem, tudo bem? Pô, trouxe suquinho para nós aí? Ó. Chegamos com moral. Ai. Mas não podemos beber aqui na conversa, Olha, né? Por mim, eu não tenho problema. Não, eu acho que eu não vou beber agora aqui na frente de todo mundo, não. Deixa quieto, não vou beber. Deixa de lado lá que depois daí eu... O meu tá funcionando aqui? Tá? E o meu tá funcionando aqui? Oi, eu tô falando aqui agora. É? Mas tá funcionando? Ainda bem que eu não tenho esse problema, eu falo alto mesmo, cara. Eu, de natureza já. Então vou tentar acompanhar. Então, o Ronaldo, tu pode dizer depois pro teu neto, teus filhos, foi meu reserva. Sim, a Ana sabe já, ele foi meu reserva. Sim, são histórias assim do futebol que são incríveis, né? Porque eu imaginar que isso talvez ia acontecer na minha vida, nunca, né? Até pelo fato de até jogar no Flamengo, como é que tu vai dizer que, pô, eu saindo aqui do Juventus de Jaraguá, jogando para uma torcida de 3.000 pessoas, o máximo que deu aqui no Juventus, e eu chegar num jogo do Maracanã, na minha estreia lá num jogo, eu entrar no intervalo com um público de 70, 80 mil pessoas. Como é que é? Cara, na época era a população que tinha em Jaraguá, em 1991, 92. Não tem como você não ficar nervoso, sabe? Aí com 21 anos de idade, meu, era um moleque, né? A idade de vocês, vamos supor, né? Então, assim, tu fica nervoso, fica ansioso, uma série de coisas. E depois tu entra lá, um campo de futebol gigante, o Maracanã, tu olha assim e tu diz, meu Deus, uma trave aqui, outra trave parece que está a 2 quilômetros de distância, entendeu? Então, grama fofa, bola diferente, tudo, uma série de situações assim que tu tem que aprender a se acostumar a jogar em time grande. E a ficha caiu só na hora que tu estava entrando ou já tinha caído? Não, só na hora que tu entra em campo. Porque tu não tem noção, cara, o que é. Vamos dizer assim, do tamanho que é, vamos supor assim. Aí tu faz a avaliação da seguinte forma. Tu, há um ano antes, tu estava em Jaraguá, aqui, jogando um campeonato catarinense, não menosprezando o campeonato catarinense. Mas assim, jogando contra o Joinville, Criciúma, Figueirense e tal. Mas, cara, quando tu chega lá, que tu diz assim,
da noite para o dia, porque terminou o campeonato no final do ano, me apresentei no Flamengo em janeiro, e aí em janeiro já começou, fim de janeiro começou o Campeonato Brasileiro, eles mudaram, fizeram no primeiro semestre. Aí vamos supor, no primeiro jogo que tu vê, pô, os caras que tu só via pela televisão, o time do São Paulo, que foi depois campeão do mundo, com Raí, Miller, Silas, Rogério Ceni era a reserva do outro goleiro, do Zete, que era o goleiro que foi campeão do mundo. Cara, era só craque, só fera. Aí tu diz assim, cara, dentro de 10 minutos agora eu vou entrar e vou estar lá na área disputando uma bola com o Raí, cara. Tu tá entendendo? Então, assim, porra, tu olha o cara assim, porra, o cara tá aqui do meu lado, cara. Eu já bati palma pra esse cara, já bati figurinha no bafo, já bati figurinha no bafo dele, entendeu? Então, são tudo situações assim que, felizmente, só o futebol proporciona, porque, lógico, você pode esbarrar no aeroporto, em outro lugar, assim, mas o futebol é o meio mais rápido de você que é ídolo desses caras, assim, ter um contato mais próximo e mais rápido, sabe? E isso pra ti, então, foi a realização do teu sonho, na tua vida. Foi. Isso era a minha vida. Então, momentos existem vários, né? Então, assim, mas momentos importantes tipo, ser artilheiro do Campeonato Catarinense é um momento importante na minha carreira. Ter sido convocado para a seleção catarinense foi um momento bom da minha carreira. Mas eu não entendi como é que funcionava isso. Era tipo, cada estado tinha cada estado tinha, na época, isso, a CBF implementou que cada estado faria uma seleção e disputaríamos um campeonato brasileiro de seleções. Aí nós ficamos com seleção catarinense contra a seleção do Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. Eram 4 times. Aí fazia um quadrangular, quem classificava ia para uma outra fase numa outra cidade, né? Aí a gente disputamos essa fase, a gente classificou em primeiro. Eu cheguei na seleção muito tímido, né? Muito, como é que eu posso dizer a expressão assim? Meio bicho do mato. Bicho da goiaba, que chamava, né? Então, muito cara com moral? Muito cara com moral, assim. Então, os caras já muito mais cascudo do que eu. E eu tinha 21 anos, né? Eu era um molecão. Tinha cabelo ainda pra caramba, era um cara bem bonito. Eu era bem bonito, tipo você, assim. Tinha um cabelão, eu até jogava ele pro lado, assim. Então... Vocês acham que claro, pô. Aí, esse campeonato aí, eu fui um dos destaques também na seleção. Comecei na reserva, daí entrei depois e me destaquei, fiz vários gols e fui um dos artilheiros do time. E isso me deu muita moral para que eu voltasse para o Juventus e continuasse o Campeonato Catarinense e fosse até o final. Fui artilheiro do campeonato. E aí, na época que eu estava aqui, daí vinha eles mandavam olheiros, né, na época. Os caras mandavam aí, vinha São Paulo, mandava o cara vir ver o jogo meu aqui. Aí vinha o Corinthians, mandava um olheiro vir ver o jogo do Toto aqui no Juventus. E tu não foi pro Corinthians. Que pena, né? Porra. Eu digo, cara, que coisa. Aí o dia que veio o olheiro do Flamengo, cara, eu não sabia. O olheiro do Flamengo estava lá, vendo o jogo. Eles tudo, depois do jogo eles vinham conversar contigo. Aí no dia que o olheiro do Flamengo veio, cara, eu fiz um puta de um jogo, assim. Foi o melhor jogo meu do Juventus. Fiz 2 gols. Ganhamos, não sei se foi do Figueirense, um time grande. E eu arrebentei com aquele jogo, sabe? Parece que o Papai do Céu estava olhando. Aí acabou o jogo, o cara veio falar comigo, eu sou do Flamengo, eu vim aqui ver o jogo de você e tal. Não preciso falar nada, né? Tu arrebentou com o jogo e tal. Mas aí eu vim analisar você com outros aspectos. Eu analisei chute com a perna direita, chute com a perna esquerda, cabeceio para o lado direito, cabeceio para o lado esquerdo. Tua marcação e tal, movimentação e tal. Ele tinha um scout meu completo lá do jogo, né? Aí eu levei ele lá em casa, digo, não, o senhor quer o quê? Não, pô, tem fita, alguma coisa dos gols teus? Digo, não, tenho. Na época era videocassete, né? Tinha já? Já tinha, porque eu já estava com 16, 17 gols no campeonato, que eu tinha campeonato também da segunda divisão, então eu tinha esses gols todos arquivados, sabe? Aí eu peguei, meti a fita para eles e levaram pro Flamengo. E aí começou aquele zum, porque daí vaza na imprensa e tal, que o olheiro do Flamengo estava vendo o jogo e tal, aí negociação vai, volta, o empresário meu vai pro Rio, fica lá e dá uma semana, estão enrolando não sei o quê, ninguém quer fechar o negócio, não está dando certo porque precisava de grana para comprar, né? Que eu fui vendido na época por $160 mil. Cara.
né? Hoje é uma grana hoje. Isso é uma grana hoje, mas na época, cara, era assim, era uma grana também boa, mas hoje não seria 160 mil dólares, talvez hoje seria 1 milhão, no mínimo, sabe? Então, porque o futebol na época não pagava o que paga hoje. Não foi a mais valorizada aqui de Santa Catarina? Eu fui daí, na época a transação aconteceu, daí eu fui o jogador mais caro de Santa Catarina a ser vendido naquele ano de 1992. Todo jogador 91. Caro. Você vai pra um corte lá. Aí deu pra gente ter mais tranquilidade de seguir na carreira e tudo mais, né? Aí eu me apresentei no Flamengo, aí quando eu cheguei na Gávea lá, era a realização de um sonho concretizado, né? Até pelo fato do meu pai ser flamenguista, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo torcia para o Flamengo. Então, chega lá e eu proporcionar isso para minha família, de eles poder ver eu vestir a camisa do Flamengo e jogar no Maracanã e fazer gol no Maracanã ainda, sabe? Então, tu quer medir um jogador, tu diz assim, cara, tu já jogou no Maracanã? Aí o cara vai dizer, não, joguei, pô, não, sim. Mas, cara, o Maracanã é o auge. É onde tu quer chegar. Quem não quer? É o maior palco de futebol do mundo. Dos maiores, né? Acho que ainda hoje, com os jogadores que a gente tem hoje, é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Outro dia eu vi uma entrevista de um guri do São Paulo, que está despontando agora no cenário futebolístico. O Brenner, acho que foi. Aí ele jogou contra o Flamengo, acho que foi no Maracanã, não sei contra quem que foi, e ele meteu gol lá. Aí ele disse assim, o sonho da minha carreira, da minha vida, era jogar no Maracanã e fazer um gol aqui. Então, assim, é o sonho de todo mundo, ainda hoje, cara. Isso não adianta. Aí tu vai dizer, pô, eu fui artilheiro do Campeonato Mineiro, eu meti gol no Mineirão, meti gol no Independência, que é outro estádio menor lá no coisa, mas nada igual, meti gol no Morumbi, no Pacaembu, fiz gol nesses lugares todos, entendeu? Mas assim, o lugar que mais tu mete gol na época a arquibancada era aberta. Na época, a final contra o Botafogo deu mais ou menos mais de 100 mil pessoas. Absurdo. Quebrou a arquibancada, caiu lá ainda. E então, na época, eu lembro como se fosse hoje, tu fazia o gol aqui, aí tu saía correndo, era tudo geralzona atrás dos gols do Maracanã. O pessoal ficava em pé. Não tinha cadeira, não tinha nada. Era bem varzeado, né? Aí um com o urubu nas costas, outro com uma galinha pendurada aqui na mão e tal. Tudo zoação. Um vestido de palhaço, outro de peruca e tal. Aí eu fiz o gol aqui contra o Atlético. O primeiro gol que eu fiz aqui. Aí eu saí correndo por aqui assim, vinha correndo assim, ó. Os caras que estavam lá fora, eles vinham correndo junto contigo, assim, ao redor, por fora do Maracanã, assim, ó. Coisa incrível, sabe? Aí tu ia até lá e voltava assim, os caras, vibrando, e tu fica louco. Porque tu não sabe pra onde correr, né? Então é muito top, muito 10. E muito qual bom. foi o gol que tu disse assim, cara, esse aqui eu não troco por nada, esse é o meu gol? Tem algum gol específico ou todos são especiais? Olha, assim, ó, não puxando a sardinha pra brasa aqui de Jaraguá do Sul, mas tem um gol, assim, pelo Juventus aqui, que eu guardo muito na minha carreira e na minha memória, e os meus amigos que falam, a imprensa aqui de Jaraguá também comenta, foi um jogo que a gente fez, a gente precisava vencer o jogo lá em Concórdia, contra o Concórdia, para garantir a vaga de acesso para a primeira divisão do Campeonato Catarinense, né? E aquele jogo 0-0, 0-0, chuva e campo pesado, e os caras descendo a bota. Eu digo, descendo a bota é batendo mesmo, sabe? Chegando. E jogando com trava de alumínio e não parava em pé e tal. Lá pelos 44, 45 do segundo tempo, o ponta-direita nosso, o chamado Rossetti, assim, só passou um tanto assim da linha. O Bandeira já correu para lá. Isso era 44 do segundo tempo. Nosso treinador estava com uma santa na mão aqui, ó. Ele se ajoelhou assim e botava a santa para cima, o Dito Cola, nosso amigo. Aí, com a santa na mão aqui assim, cara, aí o juiz deu mais 5 minutos de acréscimo, mas os caras não conseguiram empatar o jogo e a gente saiu de lá campeão. E entramos em Jaraguá daí com um caminhão de bombeiro esperando a gente. Então, assim, por ser um time pequeno como foi o Juventus, e eu ter feito esse gol, foi uma conquista muito grande que me vem na memória sempre, sabe? Mas assim, para subir como campeão, fui campeão brasileiro pelo Flamengo, fui campeão mineiro pelo Cruzeiro, da Supercopa da Libertadores pelo Cruzeiro,
Fui campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Então, quando a gente foi campeão da Supercopa da Libertadores, a gente também posou na Pampulha, lá no aeroporto, bombeiro lá, e dentro da cidade de BH, fomos recebidos lá no palácio pelo governador. Então, assim, são honrarias e homenagens que são feitas aos campeões, vamos dizer assim, né? É muito legal, muito bom. Ali deu uma pausa? É? Tá. Uhum. Então, Toto, a gente estava conversando agora, a gente deu essa pausinha, né? E a gente estava comentando do Ronaldo, que pelo menos eu, como torcedor do Corinthians, eu não consigo esquecer, né? Ele foi o jogador mais completo que tu já jogou de todos, ou teve alguém que superou o Ronaldo? Ele foi o jogador mais completo que eu vi jogar e diferenciado, simplesmente fantástico. Não tem palavras, é o melhor. Não tem dessa geração aí, eu acho que ele foi um cara que fez a diferença e é lembrado durante tanto tempo e ainda hoje, né? Não vão esquecer, por né? tudo que fez e está sempre no centro das atenções. E falar dos atacantes a nível mundial, ele sempre se destaca e está sempre nas primeiras aí, então não tem como. É um cara fantástico e como pessoa também, um ser humano muito bom, e eu acho que não tem palavras para mensurar o que ele já fez pelo futebol e o que ainda faz, né? Hoje sendo presidente do clube lá na Espanha, que ele é. Na Espanha? Isso, na Espanha. Na Espanha. Então, eu acho que está continuando, dando continuidade ao que ele sempre fez, mexer com futebol e dando oportunidade para muitas pessoas ainda buscarem os seus sonhos, que é ser jogador de futebol, né? Imagino. Hoje eu até botei no Twitter, não sei se o Gabriel viu, de vez em quando eu boto umas opiniões ali, né? E eu falei, cara, pra mim o maior 9 de todos, pelo menos que eu vi jogar, não acompanhei muitas gerações, né? Sim. É o Ronaldo. Não tem. Quem fala que talvez o Imperador, no auge, conseguiu estar melhor que o Ronaldo, mas pra mim não tem melhor. Tinha o Romário também, o Romário era um baita de um jogador, sabe? Mas assim, o Romário era um centroavante. Eu cheguei a jogar contra o Romário quando ele estava no Vasco, né? Mas assim, ele era um jogador de área. Na área ele era descomunal. Ele fazia gol de tudo quanto era jeito. Mas ele não dava aquelas arrancadas que o Ronaldo Fenômeno dava, né? De driblar, de pedalar, de habilidade e tal e tudo. Então, e o Ronaldo com o joelho estourado. Sim. E ele conseguia, parecia um cavalo, ele saía rasgando tudo, o campo ele já força, muita força. Mas mesmo de moleque ele era forte? Muita força. Não, quando ele era moleque, ele era um... assim, ó. Que nem o nosso amigo aqui. Bem magricelinho, dentuço e tal. Só que não adianta, né, cara? Quando tu vai pra Europa, lá tu ganha massa muscular, lá eles te fazem realmente ser um atleta de ponta, né? Porque na época aqui no Brasil, quando ele foi, em 94, 95, por aí, que foi o ano que ele foi vendido, aqui o Brasil ainda ele não tinha uma infraestrutura e um know-how de muito para formar um garoto bem da base e deixar ele com um corpo forte para aguentar uns campeonatos assim, né? Aí quando você vai para a Europa, lá te fortifica, porque lá é o centro das coisas e lá você enfrenta campos mais pesados, adversários mais duros também, então tudo isso tem que ter uma compensação no teu corpo que faz a diferença. Mas será que a gente perdeu esse negócio de ser o país do futebol? Porque antes era Brasil, o que lembrava do Brasil era futebol. Acredito que hoje só falam de Brasil, mas para falar de corrupção e vanidade, enfim, outros assuntos que não tem muito mais relacionado, né? Sim. Acredito que ainda a gente tem no sangue esse negócio de querer jogar bola, de ser diferente, né? Mas parece que a gente perdeu força, cara. Eu não digo nem que a gente tenha perdido força, mas o problema nosso do Brasil aqui é a questão financeira, sabe? Os clubes não têm receita e não têm condições para segurar um jovem de talento na sua equipe. Pode ver, agora vai terminar o Campeonato Brasileiro, as janelas de transferência para a Europa, para a Itália, para a Espanha vão estar todas abertas. Só no TED. Você vai ver os guris do Brenner, do São Paulo, aquele guri lá do Inter agora que meteu o gol aí contra o São Paulo, que meteu 3 gols. Cara, eles vão embora. Eles vão embora, porque os clubes estão todos com o pires na mão. Não tem grana, não adianta. Ainda mais
infelizmente, com essa época aí de pandemia, tudo, os cofres se esvaziaram. Não tem torcida para ir ver os jogos, não tem nada. O dinheiro da televisão foi cortado, os salários dos jogadores foi cortado pela metade, vão ter que pagar depois, mas é acordos daí que fazem e tal, né? Mas assim, o problema do Brasil é esse, que os principais talentos daqui vão embora muito cedo. E aí estão lá fora. Tu pode ver, daqui uns dias, daqui 1 ano, 2 anos, a seleção brasileira está convocando o Pablo, vamos dizer. Quem é o Pablo? O Pablo é um guri que jogava no São Paulo, ele saiu daqui com 16 anos e está jogando lá no Bayer Leverkusen. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe que ele está lá, ele foi indo, tá jogando no Bayer, é titular do Bayer e tal, de repente ele aparece na seleção. Mas, porra, como é que esse cara foi embora do Brasil e tal? Venderam. E vai ver um moleque muito bom, joga bem, só não tá mais aqui. Tu pode ver quantos jogadores hoje, vocês que são mais novos aí, que vocês acompanham com mais frequência, talvez, a seleção brasileira do que eu, às vezes, muitas vezes, e tem mais afinidade com essa gurizada. Quantos guris que tem hoje na seleção brasileira, que eu, particularmente, não sei nem de onde veio, né? E eram guris que saíram de São Paulo, de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo, então é tudo assim, e tu não consegue segurar. Esse é o problema. Acabam convocando também poucos jovens, os que são convocados são tudo de fora, né? Eu acho que o único da seleção brasileira que é daqui é o Gabriel Menino do Palmeiras. O resto é o Vinícius Júnior, que passou 1 ano, fez uma temporada mais ou menos, 2, né? Mais ou menos já foi vendido. Sim, Rodrigo. Tudo assim. Hoje tá, não sei se tá fácil, tá difícil, mas, cara, tu deu uma pedalada diferente. Tu meteu 2, 3 gols no campeonato, é milhões pra fora. Nem me fala. É muito... Imagina a tua época, tu fazendo gol que tu fazia. 2 vezes artilheiro do campeonato, que nem eu fui artilheiro do campeonato catarinense, artilheiro do campeonato mineiro. Cara, eu ia ser vendido, como eu sou de origem alemã, cara, aí tu vai lá, os caras dizem, não, o cara é alemão, Schmidt. Tem lá na Alemanha, vamos pra Alemanha. Vum. Jogar com os primos. Vai embora, dupla nacionalidade, vai embora. É muito fácil hoje. É muito fácil. Aí tu pega, tu diz assim, pô, por que tu não foi? Eu não fui porque eu tive um problema de lesão no joelho, que eu machuquei, ligamento cruzado, colateral, e fiquei 1 ano parado sem jogar futebol. Caramba. Isso, quando eu voltei, aí tinha uma transação para mim ir pro Colônia, da Alemanha. Já estava tudo certo, eu estava com a mala pronta lá em casa, tudo. Eu digo, cara, e meu empresário falou, não, pode deixar, tá tudo certo, só esperar os caras mandar passagem, tu vai fazer um contrato de 5 anos lá no Colônia. O Colônia é um time da Alemanha de Série A, assim, sabe? Mas e que não anos? Isso em 95. É um time que não ia disputar as cabeças do campeonato, mas ele chegava ali numa posição intermediária, em 18º, nessa área aí, mas, pô, dava pelo menos a visibilidade também, visibilidade, né? Porque daí tu ia jogar contra os grandes da Alemanha e tudo, e eu acho que é um futebol que ia acrescentar bastante ao meu estilo também, sabe? Porque era trombador, era porrada e tal, e eu gosto desse tipo de jogo, sabe? De descer a bota nos caras e tal. Então é estilo, né? Tem jogador que não se adapta, né? Jogador mais técnico e tal, mas como eu já joguei campeonato catarinense, então era, porra, que Santa Catarina, vai jogar lá em Chapecó, pegar o ônibus daqui, sair daqui, viajar 10 horas de ônibus até Chapecó, tu dorme, outro dia de manhã tu acorda, parece que tá com a poltrona do ônibus aqui nas costas, assim, ó. Só alonga um pouquinho e de tarde vai pro jogo. Aí pega aqueles zagueirada que era antigamente, um tal de Lúcio e uma galera ali, pô, os caras tudo com 2 metros de altura. Meu amigo, porrada em cima de porrada. É pisão em cima da unha, que até a unha até cai, né? Então, é coisa de louco. Tanta coisa que Deus o livre. Eu cheguei a jogar aqui pelo Juventus, né? A gente jogou o Campeonato Catarinense. Eu joguei, acho que uns 3, 4 anos o Catarinense a Fio, né? E quando a gente ia pra Concórdia jogar, cara, era muito ruim. Eu voltava ou machucado ou chorando. Aí chegava lá, não sei o que é, alemoada, sei lá o que é. Ficava lá, tinha estrutura de estádio. Aí eu, beleza, recebia uma bola, tomava nas costas. A torcida, bate no gordo mesmo! Daí eu dominava lá no meio de campo, gordão, se ferrou, bicho! Os caras muito... Eu não sabia se eu prestava atenção no zagueiro que tava vindo, no retrovisor aqui, se eu prestava atenção no cara que tava me xingando, ou no bêbado que tava ali fora do estádio querendo pular grade. Cara, era loucura, velho. Era assustador. De verdade, eu acho que foi os campeonatos mais loucos, a cidade mais diferenciada, sabe? Mas imagina, né? Tu tava lá com, vamos supor, tinha
50 gatos pingados lá no estádio. Por aí. Então, imagina tu jogar com 80 mil. O que os caras vão... Pô, se tu ficar escutando o que a torcida tá falando pra você, cara, é uma fala muita besteira? Meu Deus do céu. Eu até falei pra Ana agora, eu acho que eu não sei se eu joguei futebol na época certa, porque esse negócio de hoje com essas redes sociais, né, cara? Então, qualquer coisa que você fizer, é tanta xingamento, tanta coisa que eles fazem, porque não tem censura, né? Uhum. Os caras te avaliam do jeito que eles querem e da forma que eles querem. Se o cara não gosta do teu futebol, ele simplesmente escreve lá, esse Toto é um ruim, tomara que vá embora do Flamengo e não sei o que e tal, né? Vai pra PQP e tal, e não querem nem saber, né? Mas é assim, então. Mas eu não tive esse como é que eu posso dizer? Essa interação com com essa tecnologia, né, que hoje esses jovens têm aí, porque hoje em dia é muito mais difícil ser jogador. Sério? Eu acho, sabe? Porque a cobrança é muito grande. Então, tu pegou muito grande. Eu peguei uma época mais branda, sabe? Mas se bem que também... Eu dava entrevista, tudo bem, assim, mas tu via os teus comentários ou críticas no rádio ou que saía no jornal, né? Hoje em dia tu abre teu WhatsApp, cara, pô, tá tudo lá, né? Os caras... torcida organizada, metendo pau e tal. E, cara, eu vejo aí, eu digo, meu Deus, que loucura. E imagina a cabeça de um menino, né? Sim, 15, 16 aí anos. Aí que tá, imagina a cabeça de um moleque. Ele vai estrear no Flamengo, ele vai ter que jogar no lugar do fulano e tal, que machucou no treino do dia. Pô, se ele não for muito bem, até eles dão uma aliviadazinha, porque é guri, né? Uhum. Mas depois de um certo tempo, jogou 1, 2, 3, 4 já e não tá indo mais bem. Meu amigo, ou tu sai, ou tem outro já, tem... No mínimo, um time grande tem 3 caras esperando a oposição. Esperando uma vaguinha. Não dá mole. Não dá mole. Tu vai jogar, treinei hoje, senti uma dorzinha aqui, não vai dar? O cara que vai entrar no teu lugar, ele vai lá, vai jogar, vai meter 2 gols e tu vai ficar lá, tu vai ficar de novo como a terceira opção, lá atrás. E isso sabe? Se ele te manter no clube, né? Isso se te manter. Então é muito assim, não adianta querer fazer corpinho e tal, dizer assim, não. Cara, tem que estar sempre à disposição e procurar sempre jogar. Mas olhando assim, parece que hoje é mais raiz. Só que se tu fosse parar pra ver, naquela época que era o futebol raiz mesmo, né? Sim, claro. Do cara que ama o futebol. Porque eu não sei se ganhava o suficiente pro que... Não deve ser nem equivalente que ganha hoje, né? Não ganhava o suficiente. E depois assim, né? Qual era o suplemento na época? Uma banana e uma laranja. O whey deles. Né? Era isso, cara. Hoje em dia é o quê? Tem um monte de baguinha aqui, baguinha ali, baguinha de manhã, baguinha de tarde, baguinha de meio-dia. O cara joga chapado. Não sente, né? Cara, é só remédio e tal. Tu acaba o jogo hoje, tu toma uma vitamina aí, outro dia de manhã tu acorda zerado. Nós não, jogava bola hoje e outro dia de manhã já ia pra lá, fazia no máximo uma massagenzinha com sabão de espuma e deu, mais nada, não tinha. Enrolar uma faixa com banha. E come uma banana aí e vambora. Cara. Toto, assim, eu tenho uma curiosidade pra saber, que nem hoje eu consigo mensurar só da galera ali de 2000 pra frente, né? Não consigo... Sim, perfeito. Pra você, que acompanhou um pouco, uma parte de Eu já sou gerações velho, dele, né? pode falar. Eu já sou um coroa. Qual que é o teu top 5 jogadores brasileiros? Assim, os 5 maiores do Brasil, que são... não tem comparação. Cara, assim, ó... Tirando o Pelé, tá? Porque eu acho que não... assim, eu são caras, assim, por geração até que eu vi jogar, certo? E que eu acompanhei um pouco e tal, foi o Zico. O Zico pelo Flamengo, né, cara, foi um cara, assim, extraordinário na minha posição, no meu modo de ver, né, porque hoje é o maior ídolo do Flamengo, é o Zico. Então, assim, ele fez uma diferença enorme em tudo que fez, e sem contar que é um cara de um caráter espetacular. Mas já conversa. Eu tive a oportunidade de treinar com ele quando ele estava no Japão, ele treinou lá na Gávea, então a gente ficou conversando, eu treinei com ele uns dias lá, uma semana que ele ficou lá, e conversava com ele muito, cara, e um cara assim que tem uma visão das coisas e te aconselha de tal forma que tu diz, meu, cara, o cara é muito humilde, muito gente boa. Chegou aonde ele chegou, porque... E é um cara fora do comum, né? Então seria o Zico, Ronaldo Fenômeno, né? Aí Neymar, que aí é onde eu queria chegar, pô, ele tá no top 5, O Neymar tá, cara, porque assim, ele é fora do comum. Adriano Imperador. Sério? Né? Mesmo com tudo? Com tudo que ele fez, cara, ele foi
Ele não, tu não é à toa chamado de imperador, cara. Na Roma Itália. ainda, né? Ô, cara, pra tu ter a moral de os caras te dar uma... Jogando lá era pelo Milan que ele tava, eu acho, ou pela Juventus. Ou pela não Inter, sei, né? Pela Inter de Milão. Inter de Milão, aham. Inter de Milão. Tu ser chamado de imperador, cara, não é pra qualquer um. Entendeu? Então, assim, ele foi um baita de um atacante, sabe? Infelizmente, ele deu caminhos diferentes para a carreira dele. Foi o que ele quis, ele fez o que ele queria, ele achou que não deveria mais continuar jogando. Foi uma pena, né? Então foi ele, o Adriano Imperador. E quem mais que eu vou dizer assim, um garoto que eu acho que pode ainda surpreender e vir a ser um grande jogador é o Rodrigo. Sério, do Santos? E agora tá no Real? Que tá no Real Madrid. Eu acho ele um garoto muito equilibrado, ele é novo ainda, não é titular absoluto, mas sempre que ele entra ele faz uma fumaça. Eu acho que ele tem tudo para ainda ser um jogador de um potencial bastante grande na seleção brasileira. Muito a evoluir, tem né? muito ainda a Exato. evoluir, sabe? Pela idade dele. Então, assim, dessa geração eu acho que é esses aí, sabe? Então, lógico que se eu for te enumerar, talvez eu Tem deixei, muita gente boa, talvez né? eu deixei muito craque fora, né, cara? De 5, porque... Pô, Ronaldinho ali. então, o Ronaldinho, o Gaúcho, pô, o cara também fantástico. Então, assim, são 5 pessoas foi muito pouco. Ainda mais no país que a gente tá, acho que tem muita gente pra botar, né? Caramba, Top 50 ainda Top, falta gente. exatamente, bem isso. Uma coisa que eu sempre discuto, principalmente com o pai desse cara ali, com o Gabriel, do Gabriel, que assim, ó, eu acho que hoje um jogador, por exemplo, o Neymar, não se encaixaria na época ali vamos supor, do Pelé, e o Pelé não se encaixaria no futebol de hoje. Qual que é a tua opinião sobre isso? Tu acha que daria para um jogar no tempo do outro ou não tem como comparar isso? Eu acho que daria. Daria? Eu acho que se o Pelé joga hoje, ele ia ser vamos supor, talvez um Messi. Sério? E se o Neymar jogasse na época do Pelé, talvez ele também seria o Pelé. Porque, cara, eles são muito habilidosos. Eles têm muito carisma com a bola, muita intimidade com a bola. Mas a marcação evoluiu também, né? Evoluiu, mas não faz mal, eles iam evoluir junto. Tá A certo. velocidade deles ia evoluir junto. Pensavam à frente do Cara, tempo, eles tratavam a bola de meu amor, né? Tinham carinho por ela, beijavam ela, diziam assim, pô, levava até a bola pra cama pra dormir, né? Então, assim, cara, são caras assim que tu joga a bola pro Pelé, joga a bola assim, em vez de ele pegar com a mão, ele domina na coxa. Joga no peito dele, ele não vai fazer assim, ele já mata no peito. O Neymar, a mesma coisa. Facilita. Então, eles têm facilidade para o negócio. Eles nasceram para fazer isso. Então, assim, ó, a minha opinião é essa, né? Eu acho que não tem época para os grandes jogadores. Eu acho que eles iam ser o fenômeno que é. O Neymar já poderia ter sido, talvez, escolhido o melhor do mundo, mas infelizmente ele tem uma cabeça meio fraca, meio sei lá o que, tá meio fora do normal, né? Que ele faz umas certas coisas aí que não precisava ter feito, né? Então isso entra muito em descrédito e tal, então, e as pessoas que julgam esse aspecto de melhor do mundo, essa situação toda aí, eles veem muito esse lado também de profissional, de família, de amigos, de festa, de bagunça e tal, então... Não, acho que... A última parte do nosso programa, vamos pra finaleira, eu tô tendo que ir pra casa descansar também. É isso aí. Mas a pergunta que eu preciso fazer, porque, cara, eu sou uma Messizete, eu sou louco pelo Messi, eu acho que se um dia eu visse ele, eu ia zerar minha vida, eu podia acabar, assim, eu amo muito esse argentino baixinho, eu gosto demais, sabe? Sim. E a pergunta que eu queria fazer pra um cara que foi do futebol mesmo, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né, cara? Eu acho o Cristiano Ronaldo um cara diferenciado também. Não que o Messi não seja, né? Mas como fazedor de gol e a forma que ele leva a vida dele e ele se cuida, ele vive pro futebol. Ele é um jogador, um atleta de futebol mesmo. Ele cuida do corpo, da alimentação,
da bebida. Não que o Messi não o faça, certo? Mas aí o nível é muito mas mais... assim, né? o Messi joga até numa faixa de campo diferente do Cristiano Ronaldo. Então, para tu comparar os dois, é uma comparação muito que difícil, sabe? É muito difícil, vai ser complicado. Eu vou puxar minha sardinha um pouquinho pro lado do Cristiano Ronaldo, mas o Messi também, pelo números de gols que faz, então são dois... Absurdo, né? Dois extraterrestres, digamos assim, né? Jogando futebol aqui. E graças a Deus que eu tenho o privilégio de ver e vocês estão vendo, né? Porque daqui a 5, 6 anos esses caras não vão estar mais aí. Sim. E eu não sei quem é que vai vir para substituí-los, se vai ter alguém nessa altura até difícil, lá, né, sabe? Porque é difícil. Existe uma garotada aí, mas nenhum ainda que esteja surpreendendo de tal forma assim para se manter em alto nível. E foi muitos anos numa constância, né? O mais difícil de tudo do futebol, do jogador, do atleta profissional, você dizer, cheguei no Flamengo. Cara, mas no Flamengo é só uma chegada. Depois de lá, tu tem que se manter. O manter que é o mais difícil. Tu ficar em time grande, tu ser titular. Isso é uma briga constante. Não é diário, evoluir, sabe? Né? É diário. Não parar de evoluir, se cuidar e tal. Então é difícil. É uma situação muito difícil. E assim, ganhando o dinheiro que eles ganham, tendo as possibilidades que eles têm, eles são muito regrados, cara. Eles são muito profissionais, né? Sim, exatamente. E, Toto, depois, tu comentou ali que jogou no Flamengo, fez gol, foi pro Cruzeiro, aí tu meteu gol, né? Gol. E depois, como é que foi andando a tua carreira até o finalzinho? Sim, pois é. Aí joguei no Flamengo, Cruzeiro, aí apareceu um guri lá que não jogava nada, que foi o Ronaldo Fenômeno, né? E aí, como eu vi que não tinha mais espaço no Cruzeiro, eu recebi uma proposta do Paraná Clube para disputar o Campeonato Brasileiro. Aí eu fui emprestado pelo Flamengo para o Paraná Clube. O Paraná Clube era uma fusão de 2 times ali. Tinha feito eu lembro que o meu salário era em dólar na época. Caramba! A gente ganhava muito bem, a luva pegava dinheiro na mão. Deu para fazer o pé de meia. Deu para fazer um pé de meia legal ali. Só que infelizmente, eu sofri uma lesão no joelho, ligamento cruzado, que me atrapalhou e eu tive que ficar praticamente 1 ano parado sem jogar futebol. Foi no meu segundo jogo no Paraná Clube. O cara me deu uma entrada desleal por trás aqui. Se hoje tu visse ele, tu não ia nem dar a mão. Não. Ele que tu acha que foi o motivo? Não, ele foi o responsável, com certeza. Ele não precisava ter dado aquela entrada em mim naquele momento do jogo. E sabe? Ele ganhou alguma punição? Ficou um tempo ganhou fora? Cartão amarelo e ainda? Simplesmente continuou jogando e eu fiquei 1 ano sem poder jogar futebol. Mas tu rompeu? Rompi, ligamento cruzado, colateral e menisco. Foi tudo pro saco. Aí, 94, 95 eu fiquei parado. Aí, em 96 eu vim pro Criciúma. Aí disputei o Brasileiro pelo Criciúma. Aí, em 97 eu fui pro Figueirense. 98 fui pro Fortaleza. Joguei pelo ABC de Natal. Aí eu voltei, joguei pela Chapecoense. Caramba. Aí eu saí da Chapecoense, voltei pro Criciúma. E depois do Criciúma eu fui pro Fortaleza. Isso em 2000. Aí no Fortaleza lá eu encerrei a minha carreira lá no ano de 2000. A gente ainda foi campeão cearense com o Fortaleza, mas só que eu já estava no meu limite. Eu não aguentava mais jogar futebol. Por conta da dor. Por conta da lesão no joelho. O joelho inchava. Cada jogo eu tinha que fazer gelo e punção, tirar líquido do joelho e tal. Então não estava mais dando. Então a minha solução foi encerrar a carreira. Poderia ter estendido mais uns 2, 3 anos, mas o sofrimento era muito grande, sabe? Poderia ter me acarretado alguma deficiência agora, depois que eu tivesse já com uma certa idade, como já estou, né? Com 52 anos. Mas graças a Deus hoje já está legal. E encerrei lá no Fortaleza, vim para Jaraguá, montei uma empresa, sou casado, tenho uma filha maravilhosa que é a Ana Laura, né? Então a minha vida está tranquila, tá tudo bem. Eu tenho a KS Couros, uma empresa que trabalha com acessórios de couro e de moda. Fabricamos cintos e material para bainhas de facas, de facão, uma série de segmentos aí nessa área campeira, de material de construção, e estamos aí nesse segmento. Show de bola. E quero só dizer e deixar bem claro que, felizmente, tudo que eu fiz e tudo que aconteceu na minha carreira
valeu muito a pena, sabe? Faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, melhorado. Ah, é? Sabe? Porque tive algumas situações que eu deveria ter repensado, que a minha imaturidade às vezes faz com que você tome determinadas atitudes que, com o decorrer dos anos depois, você vai se arrepender de ter tomado tal atitude. Uma delas foi ter saído do Cruzeiro no momento que eu podia ter ficado lá. Fica quietinho, reserva do Fenômeno e tal. Ruim não era, né? E fica lá de reserva do Fenômeno, treinando. Ele ia embora logo, talvez eu podia voltar a jogar e... Cara, mas me precipitei mas são coisas que servem de lição e que a gente leva para a vida, sabe? Mas tudo certo, não me arrependo de nada, fui muito feliz no tempo que joguei futebol e agora estou aí morando em Jaraguá novamente, curtindo uma peladinha de futebol com os meus amigos aí, jogo terça-feira no Beira-Rio, clube de campo, nas terças e nas quintas-feiras. Então é isso que eu quero da minha vida. E final de semana estou com a família, curtindo eles aí. E tomando uma geladinha de vez em quando. Assim, ó, se Deus pudesse fazer uma vidinha boa, do Toto, né? Sim, jogou bola, hoje tá com a família, tem empresa, tá bem. Eu falei assim, que eu fiquei 12 anos quase jogando futebol sem beber, né, cara? Sem beber nada? Não, bebia, né? Mas assim... assim, sem beber, né? Mas me cuidava. A gente tem que se cuidar um pouco, né? Mas assim, dava aquela saidinha de vez em quando, assim, né? Pra night, que nem diz o nosso amigo ali, né? Precisava, Mas isso na época que eu era solteiro. Sim, né? Depois que eu casei, eu fiquei bem sossegado. Então, assim, tudo no seu tempo e na sua hora. Hoje em dia eu tomo também minha cervejinha bem sossegado, com a minha família em casa e de boa, sem problema nenhum. Então é isso, gente. É a minha história. Foi isso aí que aconteceu. Uma salva de palmas. Que isso, foi fera demais, cara. Agradeço o convite de vocês aí. Show de bola. Ó, a gente fica muito feliz, né? O História Mal Contada fica muito, muito feliz. A gente tem que agradecer também os nossos patrocinadores, né? Opa. A Solturi, Energia Solar, a DT Dinho Transportes, que ajudou a gente também para poder fazer a estrutura, né? A gente pensa ainda em evoluir. Claro. Eu fico muito feliz de ter trocado essa Obrigadão. ideia, conhecido um pouquinho mais. Mais pra frente a gente pode fazer outra também. Opa! Por falar da Nart, né? Sim. E é isso aí, pessoal. Espero vocês na próxima. Valeu! Foi!